Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Missa da Solenidade dos Apóstolos Pedro e Paulo, dia do Papa. Boa noite. Irmãos e irmãs, nos coloquemos diante de Deus com toda a Igreja para celebrarmos duas belas e insubstituíveis colunas da evangelização, Pedro e Paulo. Eles mesmo diante de suas próprias limitações, ouviram o chamado e não temeram as consequências do anúncio da verdade de Cristo. As experiências por eles vivenciadas devem ser as nossas de cristão de agora, pois quem faz a experiência de Jesus não consegue guardá-la apenas para si. Temos também como intenções para esta Santa Missa, pela recuperação da saúde dos nossos irmãos doentes, Márcia Arruda Alves, José Sicarelli e todas as vítimas do Covid-19, que buscam em Deus força para recuperarem sua saúde. Por nossos irmãos falecidos, Filomena Lopes do Carmo, 7º dia. Em ação de graças aos santos, Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo, ao Sagrado Coração de Jesus e pela graça da chuva. Aos dizimistas aniversariantes do mês, Ernesto Cocharro, Kleberson César Bonese, Marisete Dorigan Costa, Osmar Gomes Batista, Carlos Antônio do Amaral, Maria Marques Ferreira, Virgínia Escapinazzi, Lúcia Lopes de Araújo Sintra, Lorivaldo Moura de Souza, Gilson Francisco da Costa e Militão Ricardo Sobrinho. Que Deus nos abençoe juntamente com seus familiares, com muita saúde, paz e felicidade. Dízimo, semente abençoada de bons frutos. Vamos acolher o Padre Telmo com a equipe de celebração, cantando o número 569. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, que manada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuni seu povo amado para o canto do louvor, do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, e manada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos aqui pela segunda vez celebrando esta Santa Missa. E agora nós demos um passo a mais. A primeira missa foi gravada com todo carinho, com todo cuidado pela equipe de liturgia aqui da comunidade. E essa nós já podemos fazer uma missa até transmitida ao vivo. Então você que está na sua casa, no seu lar, na sua sala, no seu quartinho, você que está nos acompanhando, muito boa noite, que você seja bem-vindo. Sinta-se como se você estivesse aqui conosco. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, nós ainda não estamos podendo celebrar missa com a presença da comunidade. Aqui está a equipe de celebração que está participando desse momento, o pessoal que também está envolvido com a transmissão da Santa Missa, nós e também algumas poucas pessoas da Dona Filomena, né? Que essa semana nos deixou, é isso? Falei certo, né? Isso, que nos deixou, estão aqui também conosco participando desse momento. Então toda a nossa comunidade está irmanada aqui nessa hora, e nós queremos que você seja bem-vindo, bem-vinda, e aproveite desse momento de oração e de fé, transmitido diretamente aqui da Igreja Matriz de Santa Salete, a nossa querida comunidade. E comecemos nossa celebração pedindo perdão de Deus. O animador já disse que hoje nós estamos celebrando duas colunas da igreja.
duas personalidades das mais importantes da nossa querida Igreja Católica, São Pedro e São Paulo. Duas pessoas que tiveram carismas muito diferentes, como nós vamos poder meditar daqui a pouquinho. E esses carismas diferentes, eles foram essenciais para o crescimento da igreja. Então vamos pedir perdão a Deus quando nem sempre, atualmente nas nossas comunidades, nós apoiamos as pessoas que pensam de maneira diferente de nós, têm dons diferentes dos nossos. Muitas vezes a gente gostaria que todos fossem como nós, e a riqueza da igreja está na diversidade. Celebrar Pedro e Paulo é celebrar a diversidade da igreja. A igreja só cresce, a igreja só atinge o seu objetivo justamente porque ela conserva a sua unidade, mesmo havendo vários tipos de pensamentos e pessoas, mesmo havendo várias atividades diferentes no seu seio, no seu interior. E é isso que nós queremos pedir então perdão do Senhor, por todas as vezes que nós não sabemos valorizar os dons e carismas que cada um na Santa Igreja possui. Entoemos juntos o hino penitencial. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus que nos deu duas pessoas que ajudaram tanto no crescimento da igreja. Pedro dedicou-se mais à evangelização dos judeus. Ele fortaleceu a presença da igreja em toda a Palestina e acabou em Roma dando o testemunho final de sua vida. Paulo já preferiu evangelizar os pagãos, os gentios, as pessoas que, não sendo judeus, abriam seu coração para receber a boa mensagem de Cristo. Os dois, de maneiras diferentes, ajudaram na construção da igreja tal como nós a conhecemos hoje. Também hoje, a nossa igreja agradece todos os que neste tempo de pandemia estão em atividade na nossa comunidade. Nós lembramos hoje com carinho dos nossos catequistas, que estão fazendo um esforço muito grande, continuando com a evangelização das crianças, dos adolescentes, mesmo nesse período de crise sanitária que nós estamos vivendo. Agradecemos a Deus as nossas equipes de liturgia,
que estão se mobilizando, atuando, preparando as celebrações, mesmo nessa época. Agradecemos, enfim, a Pastoral do Dízimo, que também está procurando se organizar na nossa comunidade, com muita boa vontade, gente que está querendo construir uma comunidade diferente. Esses tempos que estamos vivendo estão nos ensinando muitas coisas novas, estão nos ajudando também a perceber aonde a igreja deve investir mais de si a partir de agora. Que nós então aprendamos as boas lições que esse momento de crise, de dificuldades está nos ensinando. Glorifiquemos o Senhor, portanto, entoando juntos o hino de louvor. 131. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus, Pai, nós nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao nosso nome, nossos dons agradecemos. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, hoje Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, dai nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai nos pegou. Glória, glória, anjos do céu, cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em todos os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E, vendo isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Era os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados.
preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram caminhando por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei que de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os Temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os Temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate. Completei a corrida. Guardei a fé. Agora está reservada para mim
a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. O cântico de aclamação é o do folheto. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro sobre esta terra, eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Eu vos proclamo a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse a Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. E esta é a palavra da salvação. Glória a vosso Senhor. Meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto que se divide em duas partes. A primeira parte, ela comparece em outras passagens de outros evangelhos, que é quando Jesus Cristo faz uma enquete, faz uma pesquisa, para saber o que o povo estava pensando a respeito da pessoa dele. Quem que o povo está dizendo que eu sou? Aí ele recebe as respostas. Muitos estão pensando que você é Elias, que ressuscitou, que tornou a viver, outros que você é Jeremias, ou algum dos grandes profetas, né? Enfim, o povo não tinha a menor ideia de quem fosse Jesus. E olha que ele já estava há anos fazendo milagres, pregando, andando no meio daquele povaréu todo dia e noite, e nem assim o povão sabia quem ele era. Aí ele pergunta: e vocês que são os meus seguidores diretos? Vocês que são os meus discípulos, meus aprendizes, meus alunos, vocês que estão comigo, para vocês quem eu sou? E aí Pedro toma a palavra e fala que ele é o Messias, é o Salvador do mundo, é o Filho do Deus único, né? E Jesus exalta Pedro dizendo: olha, o que você está dizendo, Pedro, não foi fruto da sua mente apenas, isso foi iluminado, isso foi inspirado a você pelo meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus reconhece que para se ter fé, para se reconhecer quem ele é de fato, a pessoa precisa ser iluminada.
Olha só, a gente não chega ao conhecimento de quem é Jesus só porque a gente quer. A gente chega ao conhecimento de quem é Jesus por via da iluminação divina. É Deus quem nos ajuda a perceber quem é o seu Filho de verdade. Olha só como é importante essa fala que Jesus Cristo dirige a Pedro. Só que aí o evangelista Mateus, ele une uma outra cena que não está nos outros evangelhos na sequência. Mateus é o único que, logo depois dessa cena em que Pedro faz a verdadeira profissão de fé, aparece imediatamente uma outra cena, né, que é Deus, Jesus Cristo, prometendo as chaves do seu reino a Pedro, dizendo que Pedro é a pedra sobre a qual ele iria construir a sua igreja. E essa passagem, ela tem que ser interpretada com muito cuidado, porque Deus não está dando a Pedro um poder ilimitado. Pedro não está recebendo aqui uma glória para sempre. Pedro recebe uma função que, aliás, é dada a todos que estão na igreja, que é ligar e desligar, ou seja, ajudar as pessoas nesse mundo a perceberem quando elas estão corretamente agindo e quando elas estão se separando e se distanciando de Deus. É isso que quer dizer: aquilo que você desligar na terra será desligado nos céus. Tudo que você desligar na terra também será desligado nos céus. O que Deus quer? O que Jesus quer dizer a Pedro com isso? Quer dizer que a igreja vai ter uma função de ligar as pessoas a Deus. A função da igreja é conectar, usando uma palavra moderna, né? É conectar as pessoas com Deus. Essa é a função da comunidade. Essa é a função da igreja. Fazer com que cada vez mais pessoas se conectem com Deus, se unam a Deus. E quanto mais pessoas estiverem unidas a Deus, mais pessoas se salvarão. Porque a salvação depende dessa fé, dessa conexão do ser humano com o seu Deus verdadeiro. Essa é a grande missão da igreja. E Jesus lembra que essa será a missão de Pedro. Então aqui Pedro não recebe um poder despótico. Pedro não é transformado aqui numa espécie de um imperador com poderes completos e totais sobre a igreja. Por isso que sobre a igreja o Papa é uma personagem muito importante. Mas o Papa, ele não é uma espécie de imperador. O Papa não é uma espécie de superpoderoso. Aliás, o Papa nem deveria ficar no papado até morrer. O certo seria: o Papa ficou velho, está cansado, renuncia, como fez o Papa passado. Renuncia, deixa outro mais jovem, com mais criatividade, com mais cabeça, com mais energia, governar a igreja. Deveria ser assim, né? O Papa, inclusive, nem deveria ser eleito só por um colégio pequeno de eleitores, que são os cardeais. Isso é uma invenção da igreja. No início, os papas eram eleitos por toda a igreja. Toda a igreja ajudava a escolher a pessoa ideal, a pessoa mais preparada, mais adequada para aquela função. E a função de Papa, repito, não era de um imperador. Não era de alguém que mandava sobre todas as igrejas da terra, de jeito nenhum. Era aquele que garantia a unidade da igreja. É diferente. Ele garantia a unidade. Ele garantia que a igreja caminhasse unida, mas não imperando sobre a igreja. Por isso que a figura de Pedro, ela tem que ser bastante relativizada dentro desse contexto, né? E a figura do Papa, cujo dia a gente está celebrando hoje a gente celebra também o dia do Papa, na missa de hoje, né? A figura do Papa é uma figura assim, como está fazendo o Papa Francisco. O Papa Francisco, por exemplo, é um Papa que se nega a governar a igreja como se fosse um todo-poderoso. Ele usa muito uma palavra que ele gosta, que é a sinodalidade. O que é sinodalidade? Ele diz que a igreja deve funcionar, a igreja deve se organizar na maneira de sínodo, ou seja, sempre se consultando, sempre uma igreja trocando ideias com as outras, sempre fazendo consultas uns aos outros. Ele é muito dessa opinião. E ele já convocou vários sínodos, que são reuniões de bispos, de especialistas, de representantes das igrejas de todo o mundo. Ele já realizou vários sínodos em Roma, sobre juventude, sobre família, sobre uma série de assuntos. Ele já promoveu sínodos, ou seja, reuniões com pessoas de todo o mundo importantíssimas. Porque na mentalidade do nosso Papa, a igreja tem que trabalhar se escutando, tem que ter participação. O Papa não sabe tudo, o Papa não pode definir tudo e decidir tudo sozinho. O
Papa Francisco é muito da opinião de que a igreja deve sempre ser consultada. E quanto mais pessoas dão as suas opiniões, melhor é a opinião que se chega ao final. A decisão que é tomada com a participação do maior número possível de pessoas, sempre é uma decisão melhor do que uma decisão tomada por uma pessoa só. Esse é o pensamento do Papa hoje. E ele está buscando fazer com que a igreja seja assim. Né? Ele está buscando fazer com que a igreja seja assim. E Paulo? E a figura de Paulo? Paulo é uma figura singular. Era um homem que teve uma formação muito boa. Ele era fariseu. Ele era uma espécie de teólogo, de filósofo do judaísmo. Ele teve uma formação muito esmerada, teve uma formação muito profunda. Era um homem que falava grego, latim, hebraico, aramaico. Era um poliglota, era uma pessoa com uma formação muito profunda. Era uma pessoa que tinha o preparo para evangelizar aquele mundo grego, aquele mundo internacionalizado daquela época. Paulo era um cidadão do mundo, era uma pessoa preparada para ir em qualquer parte do mundo conhecido naquela época. Bem diferente de Pedro. Pedro já era um pescador, nasceu em Betsaida. De Betsaida ele se mudou para Cafarnaum, onde ele se estabeleceu. Provavelmente Pedro foi discípulo de João Batista, foi preparado por João Batista. Depois de ser preparado por João Batista, ele acabou aderindo a Jesus Cristo, seguindo Jesus Cristo. Paulo já não. Paulo foi aderir a Jesus Cristo depois que Jesus Cristo estava morto e ressuscitado. Tanto que ele teve uma visão, indo lá para Damasco, na Síria, onde ele ia até perseguir, fechar igrejas e prender cristãos e tudo mais. Nesse caminho, ele se converte nesse caminho de perseguição à igreja. Por quê? Porque ele achava que a igreja que estava surgindo, ela iria atrapalhar o judaísmo, que era a religião que ele professava. Ele achava que a religião dos judeus estava sendo traída pelo cristianismo. O cristianismo era uma espécie de traição, porque o cristianismo não estava pregando uma religião baseada naquilo que Moisés havia dito, baseada nas tradições que o povo tinha. Então ele era uma pessoa que estava revoltado com a igreja. E olha o que ele se tornou: um dos maiores, se não o maior de todos os apóstolos da igreja. Como é bom a gente na igreja contar com pessoas que nem sempre nasceram dentro da igreja, mas que depois, quando entraram com tanta garra, com tanta vontade, com tanto coração, que realizaram prodígios fantásticos. A gente na igreja tem que aproveitar essas pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas que estão sempre na igreja, nem sempre são elas que dão a contribuição maior para a própria igreja. Muitas vezes uma pessoa que vem de fora, até criticando a igreja no início, até perseguindo a igreja no início, depois se torna uma pessoa fundamental para a igreja. Por quê? Porque veste a camisa da igreja. Paulo foi assim. Primeiro ele perseguiu, primeiro ele não compreendeu, primeiro ele não aceitou. Depois, num segundo momento, ele percebe: puxa, mas o que eu estou fazendo? Esse povo se ama tanto, esse povo é tão bom, esse povo é tão generoso, esse povo é tão bacana, e eu aqui maltratando esse povo, matando essa gente, para quê? O que eu estou fazendo? Paulo cai em si. Isso que é o cair do cavalo de Paulo, é o cair em si. Paulo cai em si. Ele cai do seu pedestal, ele cai do seu orgulho de judeu, né? E começa a perceber que, puxa vida, esse pessoal está fazendo uma obra maravilhosa. Esse pessoal está formando comunidades fantásticas. E eu aqui lutando contra esse povo. Esse povo deve ter alguma coisa de Deus com eles, porque olha como que eles estão prosperando, olha como que eles estão crescendo, né? Eu já estou indo a Damasco perseguir esse povo. Esse povo começou ali, em Jerusalém, na Galileia, e olha onde que eles já estão chegando, olha onde eles estão se esparramando. Para tudo quanto é lado do mundo estão surgindo comunidades desses tais cristãos. E ele começa a se dar conta que Deus estava por detrás daquele projeto. E ele começa a se dar conta que ele que estava contra o projeto de Deus. Pensando que estava defendendo a vontade de Deus, ele se deu conta que ele estava exatamente indo contra a vontade de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é fundamental a gente ter um senso crítico muito forte. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo aquilo que agrada a Deus, a gente pensa que está trabalhando de maneira correta para a igreja de Deus, mas nem sempre estamos fazendo o que Deus pede de nós.
nem sempre estamos fazendo aquilo que Deus realmente está necessitando de nós. Paulo tinha essa convicção. Cai em si, converte-se, uma conversão sofrida, dolorida. Até diz que ele chegou cego em Damasco, né? E que quando ele foi recebido por um senhor muito sábio, um senhor muito bondoso, que morava em Damasco, esse senhor lhe impôs as mãos, rezou sobre ele, e dos olhos dele caíram como se fossem 2 escamas. Parecia que os olhos dele estavam tampados. Mas é assim que ficam os nossos olhos. Parece que muitas vezes nossos olhos estão tampados. Assim como os olhos de São Paulo estavam tampados por aquelas 2 películas, aquelas 2 escamas, pareciam escamas, né? Que tampavam o olho dele, que impedia que ele enxergasse. Nós muitas vezes também não estamos enxergando o que Deus está pedindo para nós, o que Deus quer para nós. E nesse tempo de pandemia, que as igrejas acabaram se fechando, que as pessoas estão mais em casa, que as pessoas estão sendo convidadas a evitar aglomerações, a evitar de ficar muito juntas, nesse tempo que vai contra tudo aquilo que a gente gosta, que o povo brasileiro é um povo que adora se abraçar, se beijar, adora fazer uma festinha, né? De sábado mesmo, se você passar de avião em cima da cidade, você só enxerga a fumaça, né? De churrasqueira, né? Quase que não dá para ver os telhados de tanto churrasquinho que está sendo feito, né? De sábado, de sexta-feira. Quer dizer, tudo isso acabou. Tudo isso acabou, as pessoas estão mais recolhidas, não tem-se tantas festas mais, as pessoas estão mais em casa. Só que em vez de vir tristeza, deveria vir na nossa consciência uma pergunta: será que essa parada não está fazendo bem para nós? Será que não foi bom a gente dar uma parada, como a gente deu na vida, uma freada naquela correria, naquele corre-corre, para a gente pensar o que a gente está fazendo do nosso mundo, o que a gente está fazendo de nós mesmos, o que nós estamos fazendo de nossas famílias, o que nós estamos fazendo da nossa juventude, o que a gente está fazendo da nossa igreja. Foi uma ótima ocasião essa. E se a gente souber aproveitar essa ocasião para meditar e refletir, nós vamos sair ganhando, mesmo com todas essas tristezas que estão nos cercando. Como, por exemplo, a morte de pessoas queridas que estão indo, né? E tem muita gente morrendo no Brasil e no mundo, isso é verdade, não é uma invenção, né? Então é claro que isso nos deixa tristes, é claro que a gente sente muito isso. Mas o que está acontecendo não deixa de ser também um alerta para o ser humano. Porque coisas piores, gente, pode estar por vir. Se o ser humano não parar de aquecer a terra, de mexer com o clima da terra, se o ser humano não parar de destruir florestas, essas doenças que apareceram, que estão aparecendo, são chamadas de zoonoses. A palavra zoonose quer dizer enfermidades, moléstias que vêm através de animais. Os animais estão trazendo doenças para os seres humanos. Por quê? Porque a gente está destruindo o lugar onde eles estavam habitando, os lugares que eles ficam. Por exemplo, a doença que nós temos hoje mesmo, esse vírus, o SARS-CoV-2, né, o SARS-CoV-2, que é o nome desse vírus, o nome científico. Esse vírus vem do morcego, já está provado. Ele vem de uma espécie de morcego, mas é um vírus que também passou por uma mutação de vários morcegos entre si. Depois alguém teve contato com esse morcego. Ou esse morcego, sei lá, defecou numa plantinha, numa frutinha, e alguém foi lá sem lavar, sem perceber, acabou comendo essa frutinha. Depois, ou ele picou alguém, ou ele foi comido por alguém, porque os chineses também têm o costume de comer um pouco de morcego, né? Se alguém quiser experimentar, deve ser uma delícia, né? Eu não quero, mas tudo bem. Mas veja bem, então, vai lá saber, houve um contato com esse animal. Esse animal devia estar no habitat dele, devia estar lá sossegado. É o ser humano que foi lá incomodá-lo. E assim está acontecendo conosco no Brasil. Nós estamos destruindo tanto as nossas florestas, que daqui a pouco, doenças que eram para ficar lá no meio do mato, vão acabar vindo para cá. Porque nós estamos mexendo com os animais, com as plantas, enfim, com o ecossistema de uma determinada região. Se você mexe, aquilo ali acaba extravasando, aquilo acaba vindo para o nosso encontro, para o nosso lado. Vocês estão vendo aqui na nossa região até onça, que fazia tempo que a gente não via, até onça a gente já está vendo por aqui. De onde vêm essas onças? Vêm das matas, não tem mais, está sendo tudo desmatado. As araras, está cheio de araras aqui na nossa região já faz alguns anos.
Elas invadiram a nossa região, as ararinhas. Por que elas vieram para cá? Não estão tendo mais mato ali, para Mato Grosso afora. Não estão tendo. Né? Então, a gente está percebendo que os animais estão migrando. Eles estão se movimentando, porque não tem mais aonde eles viverem. E quem está fazendo isso? Somos nós, os seres humanos. E a gente não precisa de fazer isso. A terra que tem no Brasil e no mundo já é mais do que suficiente para produzir comida para todo mundo. Mas a gente não... O homem é muito ganancioso, o ser humano quer sempre mais. E é isso que está fazendo o mundo se tornar o que está aí. É isso que está fazendo o mundo se tornar um lugar perigoso de se viver. Está perigoso o planeta Terra. Se fosse só essa pandemia, estava bom. Pode vir coisa muito pior, provocar muito mais morte, provocar muito mais desgraça, muito mais caos do que essa pandemia de agora, gente. Isso aqui vai ser refresco em vista de coisas terríveis que poderão nos vir. E os cientistas estão nos alertando disso já faz, muito tempo. Mas a gente não dá ouvidos. A gente continua aí vivendo a nossa vidinha, a gente não se interessa por nada que acontece fora da nossa casa. Parece que o que importa é só o meu umbigo. Tem gente que vive só olhando para o seu umbigo. Tem gente que só vive olhando para si próprio. Nunca olha ao seu redor. Gente, nós somos uma comunidade de irmãos. O que alguém faz lá na Austrália, parece que não, mas afeta nós aqui. O que alguém faz lá na Amazônia, uma queimada na Amazônia, afeta as chuvas aqui. O que alguém faz, sei lá, na África, afeta nós aqui. Nós vivemos num planeta que está tudo conectado, gente. O nosso planeta está conectado. Está tudo junto. O que você faz aqui tem repercussões lá. Não adianta. Não pense você. A poluição do rio que você provoca aqui vai ter repercussões talvez lá em São Paulo. Porque de repente aquela água desse rio poluída aqui vai ser usada para alguma fruta. Aquela fruta vai poluída para São Paulo. Chega lá, faz mal para uma série de pessoas que comprou aquela fruta que saiu talvez aqui do interior, contaminada por uma água de rio que já estava contaminada também. Porque quanta irrigação que a gente já não vê na nossa região. Essa semana passada mesmo eu vi uma irrigação de laranja, outra de limão. Irrigação. Se essa água está suja, se essa água está poluída, está sendo jogada naquelas plantas, naquelas frutas, naquelas verduras. Verdura, por exemplo. Quanta verdura envenenada que a gente come, que a gente nem sabe. Está bonita por fora. Mas vai lá saber o que ela tem dentro. Vai lá saber que tipo de vermes, bactérias, vírus, sabe lá o que diabo a quatro tem dentro daquilo ali. Porque está tudo envenenado. Está tudo contaminado. Né? Então o ser humano está se descuidando de si. Por isso que nessa festa de São Pedro e São Paulo, essas duas grandes figuras da igreja, vamos seguir o exemplo deles. Pedro teve a coragem de professar quem era Jesus. E pagou caro. Ele pagou com a vida dele ter se mantido fiel a Jesus. Paulo, a mesma coisa. Paulo deixou a sua religião, deixou o seu povo, deixou a sua tradição e foi em direção aos pagãos. Anunciar Cristo para quem nunca nem tinha ouvido direito de falar de Deus, que dirá de Jesus Cristo. E ele teve uma coragem, uma capacidade impressionantes. Quem dera se nós hoje fôssemos missionários, como São Paulo foi missionário. Então nós temos duas figuras maravilhosas para celebrar hoje. E que você, na sua casa, você aqui também na igreja, que todos nós nos fortaleçamos na nossa fé e na nossa convicção de que nós temos uma obra muito grande a realizar no mundo. Jesus Cristo conta com você para salvar o mundo e salvar as pessoas que vivem nesse mundo. Amém? Amém. Então vamos agora professar com muito carinho a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Querido Pai, nós nos apresentamos nesse instante as preces da nossa igreja. Se elas forem do vosso agrado e da vossa vontade, atendei-as. Cada prece todos respondem. Rezemos. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Fortalecei a fé, a coragem dos evangelizadores de nosso tempo, de nossa história, nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Fazei-nos compreender ainda mais a verdade de Cristo, para vivermos a comunhão e darmos testemunho de fé. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Fortalecei nossa comunidade na vivência da vossa palavra. A exemplos das comunidades fundadas pelo apóstolo Paulo, nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Por todos os doentes que se encontram internados nos leitos dos hospitais, vítimas da Covid-19, que tenham força e fé em Deus para vencerem essa batalha, nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Oferecer o dízimo é amar a igreja. Pedimos por nossas famílias dizimistas, para que se mantenham fiéis à sua opção pelo dízimo, conscientes que o dízimo é uma fonte de força evangelizadora para toda a igreja. Nós vos rogamos, Senhor. Ó Pai Santo, ouvi-nos. Acolhei, Senhor, os pedidos que vossa família aqui reunida vos apresenta, em nome de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos então preparar o altar para a grande refeição que teremos com o Senhor Jesus. Cântico 92. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a angústia, nem a fome, nem nudez ou tribulação, perigo ou espada, toda perseguição. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos dominações, presente nem futuro, poderes e tentações. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as forças Das alturas, nem as forças da profundeza, nenhuma das criaturas, nem toda
separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Deus Pai Todo-Poderoso, Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. 442. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Oração Eucarística, número 3, na página 19 do livro de Cântico. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo,
e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. A resposta tem que ser dita no microfone. Vai ser cantada? Vai. Então canta. Cantar logo em seguida. Santificai e reuni Reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que Jesus ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim daquela ceia, o Cristo tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Salete, a nossa querida padroeira, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Reginaldo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs
que partiram desta vida. De modo especial, hoje nós nos recordamos de Filomena Lopes do Carmo, que há 7 dias nos deixou, bem como de todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes na palavra de Pedro, que reconheceu em Jesus o Filho de Deus, o Messias, ao pronunciarmos essas palavras do Pai Nosso, nós fazemos ainda mais do que isso. Além de reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, nós assumimos o seu projeto de vida como também nosso projeto de vida. É o que a oração do Pai Nosso propõe a cada um de nós. A rezemos com muita consciência, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. minha carne é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele, disse o Senhor Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Nesse momento, comungarão apenas e tão somente. Cântico de comunhão número 550. Calma, o padre está falando, né, meu filho? Calma. Estava dizendo, antes de ser interrompido, que nessa comunhão vão comungar somente os ministros, tá certo? Todos os demais que estão na igreja, se quiserem comungar, comungarão após o término da Santa Missa na Capela do Santíssimo. Combinado? Então só comunga agora ministros, acólitos e leitores. Os demais, cantores e as outras pessoas que estão na igreja, só comungam no término da missa. Cantemos. Veio o Senhor, te recebeu.
receber agora teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo e sangue, Senhor, posso em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no teu altar seremos um em comunhão. És grande, ó meu Salvador. Venho, Senhor, te receber agora teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. E ao receber teu corpo, sangue, Senhor, não se faça em mim motivo de condenação, mas se faça assim, Senhor, presença tua em mim. És grande, ó meu Salvador. Venho, Senhor, te receber agora teu santo corpo, Senhor, me enche do teu amor. Venho, Senhor, te receber agora teu santo sangue, Senhor, transborda meu coração, Senhor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Santa Eucaristia, vivermos de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós agradecemos a todos que nos acompanharam de suas casas. Desculpe as falhas, o pessoal aqui ainda vai ter que aprender muita coisa para podermos celebrar bem uma Santa Missa, né, gente? Desculpe as nossas falhas e eu peço que toda a comunidade se empenhe mesmo em aprender a preparar bem as Santas Missas, a cantar bem, a fazer bem as coisas. Aquilo que nós temos de mais importante na comunidade é a liturgia, além da catequese, é claro. Então as liturgias precisam de todo o empenho, e não é fácil. Fazer coisa bem feita dá trabalho, precisa de empenho, precisa de ensaio, precisa de envolver gente que saiba também. Não basta só boa vontade, tem que ter gente que conheça música, instrumentos, tem que preparar as leituras, tudo exige muito trabalho. Por que nós estamos falando isso? Porque você que também está na sua casa, né, se empenhe em ajudar a sua comunidade, se empenhe em também trabalhar e servir a sua comunidade. E nesta semana, na terça-feira, nós teremos uma reunião com aqueles que aceitaram ser ministros, que vão levar até as famílias a Sagrada Comunhão. Nós não sabemos quando é que voltaremos com as missas presenciais. Pode ser que demore. E mesmo quando retornarmos com as missas, com gente na igreja, vai ser o mínimo possível. Vai ser 30% apenas da capacidade da igreja, e olha lá.
Então, gente, as pessoas mais idosas, que são as que muitas vezes mais gostavam de participar da missa, as pessoas enfermas, essas pessoas vão ficar no mínimo até o final do ano sem poder participar de missa. Então, o que a comunidade está pensando? A comunidade está se organizando para levar a Santa Comunhão às casas dessas pessoas, porque senão essas pessoas vão passar o resto do ano sem o Cristo Eucarístico, sem a Sagrada Comunhão. Estão entendendo? Então nós vamos fazer na terça-feira uma reunião de formação. Quem não vier nessa formação depois não vai poder fazer esse trabalho na comunidade. Isso daí ficou muito bem claro, já ficou muito bem explicado, né? Só vai poder realizar esse trabalho quem passar por esse treinamento, por essa formação, porque não vai ser uma coisa como as outras e de outras épocas. Não é simplesmente chegar na casa das pessoas e dando a comunhão. Tudo vai ser diferente devido aos problemas com a pandemia que estamos vivendo. Então vai ter que ter uma série de cuidados, vai ter que ter uma série de protocolos. Para isso a gente precisa preparar esses ministros, preparar essas pessoas. Não é uma coisa assim que a gente vai fazendo como era antes. Por isso que terça-feira já está marcada aqui para a nossa comunidade essa reunião de formação. Vamos fazer uma primeira, se for necessário, faremos uma segunda. Nós não vamos ter pressa de começar essa visita às casas. Primeiro nós vamos preparar bem a equipe, vamos ver como é que está a evolução da doença também na nossa cidade, na nossa região, pois estão aparecendo muitos casos. E diante disso a gente vai ter que tomar certas precauções. Então nós vamos ter que aguardar um pouquinho, com cuidado, e vermos qual vai ser o melhor momento de começarmos esse trabalho. Mas que vamos fazer, vamos. Que nós vamos às casas das pessoas que estão ficando sem o Cristo Eucarístico, isso nós vamos fazer. E para ser ministro, nesse caso, a pessoa precisa ter mais de 18 anos e menos de 60 anos, né? Não podemos pegar pessoas do grupo de risco, que são pessoas com 60 anos para mais de idade, e ir nas casas das pessoas que estão precisando receber a comunhão. Então nós pedimos a compreensão. Tem gente com mais de 60 anos que talvez até gostaria e teria muita alegria de fazer esse trabalho, mas infelizmente, até para preservar a saúde delas, a saúde das pessoas que serão também visitadas, nós então estamos pedindo que essas pessoas não se apresentem. Quem deve se apresentar? Quem tem de 18 anos para cima e menos de 60 anos. Então a reunião será na próxima terça-feira, vamos acompanhar com carinho. A próxima missa aqui vai ser sem ser esse próximo sábado, o outro sábado já vai ser em julho, primeiro sábado de julho, nós, se não me engano, é dia 5, né? Nós teremos a próxima celebração eucarística aqui. Nós vamos espaçar um pouquinho para ir dar no tempo da comunidade se preparando mais, né? A gente está percebendo que vocês precisam de um tempo maior para se preparar, né, para fazer as coisas. Então nós não vamos celebrar toda semana, não. Nós vamos dar um tempo maior, tá certo? A cada 2 semanas teremos missas aqui. Naquela semana que não tiver missa, vocês podem fazer uma novena. Pode fazer uma novena do Perpétuo Socorro, por exemplo, transmitida, já que agora tem internet na igreja. Usem dessa internet para momentos durante a semana. Não precisa ser só missas. Podemos fazer novenas, né? Toda quarta-feira, por exemplo, ser transmitido aqui da igreja a novena, por exemplo, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Só não pode ter presença de público, não pode ter presença de fiéis, só mesmo aquela equipe responsável pela novena deve comparecer. E as pessoas podem ir seguindo de suas casas, né, através dos seus celulares, tablets, mesmo televisão, né? Tá certo? Então, a comunidade pode e até deve, ocupando esses espaços entre uma missa e outra, com celebrações devocionais, que talvez até vocês já tinham o costume de fazer, pode-se continuar, tá bom? Desde que o grupo seja pequenino, desde que seja só mesmo transmitido pela internet, não há problema algum, né? A diocese já nos permitiu fazer isso e as comunidades estão também motivadas a preencher a semana com celebrações para manter viva a fé das pessoas. Amém? Então vamos ficar todos em pé para a bênção solene de São Pedro e São Paulo. São 3 invocações, após cada uma delas, todos responderemos amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento
aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz e o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus. As pessoas que forem comungar aqui no Santíssimo, guardem 2 metros pelo menos de distância uma da outra. Venham de máscaras. A máscara só deve ser retirada, né, e deixada na orelha de penduradinho quando já for receber a comunhão. Amém? E a comunhão a gente recebe na palma da mão bem aberta e pega com a outra mão e leva a boca na frente do sacerdote. Amém? Enquanto isso, cantemos o canto Padre, final. a gente vai fazer o sorteio do dizimista. Então vamos lá. Vamos lá. Como essa missa é especial pelos dizimistas, então a gente vai estar fazendo o sorteio, né, para estar entregando um brinde ao nosso dizimista. Ana Maria Buzo. Ela não se encontra aqui, mas depois a gente vai estar entregando. Claro. Né? O brinde é uma Bíblia, né, que a gente comprou para estar ofertando aí pelo nossos dizimistas. E que Deus abençoe a todos os dizimistas da nossa comunidade. Amém. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, que intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda os homens a caminhar na tua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, que intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Rede na praia, a tua igreja a navegar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ensina a gente evangelizar, nova semente a semear. Ó São Pedro, pedra forte, Rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro e viva São Pedro! Viva!